Olá você meu amigo e olá você minha amiga que me acompanha aqui no canal. Seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou Rafael Gama. E aqui no canal eu conto histórias do Ceará e também trago notícias que farão parte da história do estado. E pegando aqui a atual situação que estamos vivendo, comemorando os 200, vou deixar aqui até uma aspas, 299 anos de Fortaleza, que foi da sua criação administrativa. Eu coloquei um vídeo aqui anterior a esse, né? Fortaleza, né? Como a história dos bairros reconta a história de toda a cidade, né? Enfim, já falei sobre isso aqui abaixo, tá bom? E essa matéria que eu trouxe para você foi do Diário do Nordeste, tá bom? Eles estão trazendo outra informação aqui interessante do Diário do Nordeste, ainda sobre as comemorações da cidade, certo? De vila a metrópole. Como o censo conta a população há mais de 100 anos, né? E ajuda a entender Fortaleza, tá bom? Vou trazer para você essa informação aqui, certo? Então, para deixar você aqui bem ilustrado, tem uma matéria aqui interessante, né? Uma foto ilustrativa sobre a matéria, tá bom? Antes, meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para que você se inscreva. Para se inscrever, você vai aí embaixo em inscrever-se e ao lado tem um sininho badalando das notificações, pois assim você receberá as informações quando eu lançar os próximos vídeos, tá bom? Tá aqui. Fortaleza chega às vésperas de completar 300 anos, já será ano que vem, com a capital mais populosa do Nordeste e a quarta de todo o Brasil, como revelam dados dos últimos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No final do século XIX, toda a sua população caberia na aldeota, certo? De hoje, a cidade atraiu pessoas, recebeu investimentos, cresceu, transbordou para os municípios vizinhos. Né? E também teve aquele crescimento meio desordenado quando das secas que tivemos ao longo dos anos, tá certo? Que inchou a população e a cidade ainda não tinha compostas para poder caber toda a população, né? Entre outras coisas que eu já falei aqui no canal, certo? Ela passou de vila a passou de uma vila fora do circuito econômico e tem se consolidado como uma metrópole com todas as facilidades e contradições que coexistem nesses centros urbanos. O Censo Demográfico do ano de 1890 do IBGE, o primeiro realizado após a proclamação da República em 89, né, 1889, mostra uma cidade com quase 41 mil habitantes naquela época. Essa população inteira é menor do que os 11 bairros da capital cearense nos dias atuais, como Aldeota, Messejana, Vila Velha, Barra do Ceará e Janguru Sul. Só para você ter ideia. Né? No caso aí, Janguru Sul, o mais populoso atualmente. Antes era Barra do Ceará, agora passou a ser o Janguru Sul. A quantidade de habitantes, né, da cidade aumentou constantemente em uma dinâmica influenciada por questões sociais, econômicas, né, como eu falei aqui no começo desse vídeo. Até aqui, as migrações para a capital foram motivadas por aspectos de grandes secas, como eu falei, né, como eu estava falando aqui a matéria, eu também falei antes, criação de políticas de desenvolvimento, investimentos privados, turismo e oportunidade de empregos e acolhimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí, essa é a segunda reportagem especial sobre Fortaleza, que estão falando aqui, né? Certo? Enfim, vamos continuar aqui. Mudanças econômicas. Até o ano de 1699, lembrando que Fortaleza passou quase 100 anos sem nenhum aspecto político, né? Por quê? Porque a cidade, quando foi descoberta em 1699, né? Mas assim, não estava ainda oficializado que ela passa a comemorar seu aniversário de Fortaleza a partir da hora que ela deixa de ser uma simples lugarejo e passa a virar vila. Depois que vira a cidade, aí ela começa a comemorar. Por isso que eu falei, entre aspas, no começo, dos 99 anos, que ela tem muito mais do que idade, mas administrativamente ela tem 299 anos, porque foi no dia 13 de abril de 1726, certo? Aí tá aqui, ó. Até o ano de 1799, quando a capitania do Ceará foi desmembrada de Pernambuco, Fortaleza praticamente não tinha expressão econômica, isso mesmo. Era no sertão que estavam as vilas mais importantes, como Icó, Sobral, que cresceram com o desenvolvimento da pecuária, a história do charqueado. Mas a capital tinha o seu favor a posição estratégica para a segurança e abastecimento. Por do Mucuripe, por exemplo, que começou a ser depois mais vislumbrado. Foi daí que até o bairro do Meireles, né, que já existia naquela época já, como chácara, enfim.
que na época para chegar no Meireles era complicado. Às vezes você passava por meio dos indígenas, passava por meio de um monte de coisa, né? E para chegar lá era complicado mesmo. Ao chegar, o primeiro governador do Ceará, o Bernardo Manuel Vasconcelos, deparou-se inclusive com uma vila pobre que aos poucos foi recebendo infraestrutura e serviços. Foi a produção de algodão e a exportação de mercadoria por Fortaleza que se começou a gerar riqueza para a capital. Na metade do século XIX, a cidade já está no mesmo nível de hierarquia urbana de Sobral e Icó, mas a pedra fundamental disso vai ser a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, porque foi celebrada a Guerra do Algodão, enfim, que deixaram de produzir algodão para a Inglaterra e a demanda pelo algodão brasileiro aumenta. E o Ceará passa a ser um grande exportador do material, né? Maria Célia dos Souza da Costa, professora da UFC e coordenadora do Núcleo de Fortaleza e Rede Observatório das Metrópoles. Abre aspas para ela. Dizemos que o Ceará entra na divisão internacional do trabalho, fornecendo algodão para o mercado europeu, afirmou Célia, professora do Departamento de Geografia e da Universidade Federal do Ceará, e coordenadora do Núcleo de Fortaleza da Rede Observatório das Metrópoles. Esse contexto leva o crescimento, tá certo? Da econômica e da dinâmica do comércio de Fortaleza. Surgem escolas, já chega aí. Chegam importadores, constroem casas e palacetes. Foi daí que chegou o Colégio Imaculada Conceição, né? Ali no centro que está até hoje, com 158 anos de idade, vai fazer agora esse ano, né? 159 esse ano, lembrei agora, estamos em 2025, né? É isso mesmo, 160 anos esse ano, quer dizer, melhor falando, de 65 para 2025, 160 anos vão fazer, certo? Lembrando que lá antes era um hospital e depois passou a ser a escola, ou seja, o prédio do Colégio Imaculada Conceição, ali na Vista de Vasconcelos, existe há muito mais tempo, certo? Aí, enfim, no texto Fortaleza, Expansão Urbana e Organização do Espaço, ela explicou que os períodos de estiagem e os agricultores buscam apoio no poder público da capital ou migram para outras regiões do Brasil. Com a ocorrência das chuvas, muitos voltaram às terras de origem, enquanto outros permaneciam na cidade, contribuindo para a sua expansão. É aquela coisa, o pessoal vai e volta, né? Enfim, esse crescimento proporcional pode ser observado no histórico do censo demográfico disponibilizado pelo IBGE entre os levantamentos de 1900 e 1920. Por exemplo, a taxa de crescimento da população daqui de Fortaleza foi de 60%, aumentando de 30.160 habitantes em 2 décadas. Nesse intervalo ocorreu a seca de 1915, que inspirou o 15, né, de Raquel de Queiroz, e levou à criação de campos de concentração. Já falei sobre esse tema de campos de concentração aqui no Ceará, aqui no canal. Muita gente acha que é conversa minha, mas está aqui, ó. Para quem achar que é conversa minha, está aqui, ó. Deixa eu achar essas aqui. A criação de campos de concentração, você pode observar também que é amarelinho aqui no Diário do Nordeste, ó. Para não verem que é conversa minha. Deixa eu ver essa luz aqui, tá. Vou apagar aqui um pouquinho para você ver como. Aqui. Não dá para ver, não, é? Ave Maria. Mas tem aqui, ó. Criação de campos de concentração. Você pode ler um pouquinho aí. Que a luz não está ajudando, não. De acordo aqui com a matéria do Diário do Nordeste, ó. Você pode ver que não é conversa minha. Todo mundo fala isso aqui, mas acha que era conversa minha. Isso que existiu antes dos campos de concentração lá da Segunda Guerra Mundial, né? Que ocorreram em 1915 para reter os migrantes, né? Mas ainda tinha muita migração para o sul e sudeste. Depois você começa a ver que essa população vai se fixando em Fortaleza, tanto que nos anos de 30 já se fala de várias favelas que surgem em função da migração, contextualiza a professora, ou seja, não é querendo denegrir a imagem de ninguém, mas pessoal chegar do interior para cá, não tinha onde morar, foram criando favelas em algum lugar, isso e aquilo. Aí você tem a criação hoje das favelas em Fortaleza, como Pirambu, o de Palmeira, por exemplo, que já existiu o bairro Palmeira muito antes, né, quando o Fortaleza foi descoberto, né, quando o cidade de Messejana, por exemplo, que na Messejana ainda é cidade. E nessa época aqui, em 1920 mais ou menos, foi quando o Messejana desmembrou, deixou de ser município para poder fazer parte de Fortaleza, nessa época aqui, ó. Ainda tem essa situação ainda que faz com que a cidade cresça, né? Quando
Messejana e Parangaba, que era só as vilas de Messejana com S, com C, passa a integrar Fortaleza, e também a vila dos Aronches, que hoje é a Parangaba, passa a ser bairro de Fortaleza, né? E tem uma coisa que se fala ainda que lá do Mundo Bim, que era também uma espécie de vila, passou também a fazer parte também de Fortaleza. Ou seja, Fortaleza foi incluindo um desses municípios, incorporando a cidade. Tanto que por isso que o centro, que onde era Fortaleza, passa a crescer de muito mais e pega outras coisas. Como é que a Barra do Ceará passou a ser Fortaleza? Que é uma outra história que é interessante de contar. Por quê? Quando o Estado do Ceará nasceu pela Barra do Ceará, né? Aí daí foi chegando para o interior. Aí do lado que aqui no centro, ainda não conhecia, veio depois. Por isso que eu falei que se você for pegar mesmo de fato a história de Fortaleza, ela é para ter pelo menos 400 anos. Porque se você for juntar a Barra do Ceará, que faz parte de Fortaleza, que foi ali que nasceu o Estado do Ceará, mas ela hoje foi parte de Fortaleza, então era para ser muito maior Fortaleza e muito mais tempo do que apenas os 299 anos que temos neste ano de 2025. Então, voltando aqui, só para frisar o que a professora falou aqui no Apodiado do Nordeste. Esse processo fica mais intenso, certo? Se compara às décadas de 50 e 60, quando a população da capital quase dobra, passando de 270.169 pessoas para 514.218, em um aumento de 90,5%. Frente ao crescimento intercentário de 23,8% da população do estado como um todo. Ou seja, só que já tinha muito mais do que o resto do Ceará todinho. Porque muita gente também veio para Fortaleza, né? A professora caracteriza o aumento da população de Fortaleza desse período em meio à crise da agricultura cearense e a concentração fundiária e as grandes secas, como chocante que teve a famosa seca de 58, né? Em que Juscelino Kubitschek criou um grupo de trabalho para o desenvolvimento do Nordeste, que foi a base da criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, né? Em anos 60. Inclusive lá em Pentecoste ele criou o órgão do Pentecoste lá, que tem que sangrar esse ano de novo, se não é que sangue esse ano. Tem até uma casa ali perto da matriz onde ele dormiu, onde ele pernotou de um dia para o outro. O chefe, né? Interessante essa história também de contar aqui, certo? Vamos deixar aqui. Tem aqui umas matérias aqui, uma foto aqui interessante. Ver se dá para você ver daí. Tentar ver se eu consigo ampliar para você essas fotos aqui. Aqui é uma história de Fortaleza da época, ó. Certo? Interessante aqui essa imagem, tá? Aqui é José Pinto do Carmo. Você não consigo ver qual é essa loja aqui, ou se é uma fábrica. Acho que é ali na Jacarecanga, só pode ser ali. Parece que a foto daqui é mais bonita do que a foto de hoje. Aqui umas fotos aqui antigas ali, já no centro de Fortaleza, certo? Tá aqui, o crescimento horizontal. As últimas décadas do século XX, né, foram marcadas pela aceleração do crescimento populacional. Dos anos 70 para 80, por exemplo, o dado do IBGE mostram que a capital ganhou quase 450 mil habitantes, ultrapassando a marca de 1 milhão naquela época. Muitas pessoas naquele tempo já. Foi uma fase muito importante nos anos 70 para que o presente e foi acompanhado de muitos investimentos públicos de transformação da cidade, com a abertura de novas avenidas, alargamento de espaços e construção de conjuntos habitacionais gigantescos. Analisa o geógrafo Alexandre Queiroz, professor da UFC, né, Universidade Federal do Ceará, e membro da Rede Observatório das Metrópoles e colunista do Diário do Nordeste. Com essa nova reestruturação urbana, novas localizações foram sendo dotadas de novas funções, e a cidade cresceu horizontalmente. O comércio e os serviços não estavam mais restritos ao centro histórico de Fortaleza. Locais que antes não eram habitados passaram a ser zonas residenciais. Fábricas foram instaladas e novos polos de lazer foram criados. Assim, a cidade torna-se policêntrica. Um exemplo desse movimento é a perda da função do centro do poder administrativo pelo centro da cidade. Nos anos de 1970, por exemplo, a sede do governo do estado passou do Paço da Luz, né, que ali hoje é onde é a Academia de Letras, para o
Praça da Abolição na Aldeota, ali na Barão de Stuart, certo? Onde, tem até um detalhe interessante, aqui tem onde atualmente é a Praça da Abolição, foi da família Grace, né? Que praticamente eles foram obrigados a vender para o Estado aquele terreno, né? Então, nos anos 60. Aí tem aqui as fotos de hoje, tem aqui uma foto aqui de hoje da cidade de hoje, né? Atualmente, ó, tem 3 fotos aqui para você comparar aí, ó. Foto 1, certo? Da beira ali da Abolição, da Beira-Mar, enfim. Essa aqui é essa foto aqui da Guanambi. Esse aqui é de uma construção, não consigo ver de onde é que é esse bairro aqui. Certo? Aqui são 3 construções aqui, você pode observar. Tá aí, legendas. Com o passar das décadas, né? Diferentes áreas da cidade de Fortaleza ganharam novas funções e a cidade expandiu. Outra demonstração dessa nova dinâmica foi a questão de diversos shoppings, onde atendeu a diferentes necessidades da população. Até os anos 1990 você tinha 2 no máximo shopping centers. E o mais antigo é o shopping centro Zeteron ali na Santos Dumont. Hoje você tem um espalhamento nos vários bairros, né? Como Parangaba, Messejana e na cidade de Eusébio, e cidade de Maracanã e cidade de Calcaia. Isso demonstra novas direções do fluxo, né? Tá aí, Fortaleza se torna cada vez mais importante para a realidade brasileira e muitos mais do Nordeste. Até os anos 60, Fortaleza encontrava-se abaixo de Salvador e Recife em termos de classificação de importância das cidades no Brasil. No estudo do IBGE de 2007, Fortaleza encontra-se no mesmo patamar enquanto a aglomeração metropolitana, até produzindo mais riqueza. Falou Alexandre de Queiroz, né, professor? Geógrafo, professor da UFC e membro da rede Observatório das Metrópoles. Contudo, essas mudanças nascem uma metrópole, esse espaço denso, fragmentado, mais articulado e diversificado. Segundo Queiroz, um espaço de grandes distâncias e que aproxima pobreza e riqueza. E isso vai propiciando também o transbordamento das populações e das funções nos espaços que ficam vizinhos às cidades de Fortaleza, complementou. Para o IBGE, por exemplo, a metrópole está no topo de 5 principais níveis de hierárquico. Quanto maior a hierarquia urbana de uma cidade, maior tende a ser o número de cidades que ela se subordinam, enquanto a região da influência, explicou o Instituto. Todos os municípios brasileiros, por exemplo, recebem influência direta ou indireta de uma metrópole, ou mais de uma, tanto na atração para o acesso de bens ou serviços, quanto pela gestão de empresas e instituições públicas. A consolidação de Fortaleza como metrópole e dos municípios vizinhos como região metropolitana também é citada pela pesquisadora Denise Bontempo, professora do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, da UES, e coordenadora de cátedra Sérgio Vieira de Mello, que tem foco em pessoas em situação de imigração, refúgio e apatrídia. Por exemplo, que ele fala aqui, ó. Por muito tempo, ela explicou que o Ceará foi marcado por uma migração interestadual, ou de estados vizinhos, mas isso começou a mudar na transição para o século XXI agora, onde estamos atualmente, como uma articulação de nível nacional. Nesse período foi implementada uma série de políticas para dinamizar setores econômicos, e como indústria, agronegócio e comércio. Tanto que a Fortaleza tinha a última zona urbana de Fortaleza, a zona rural foi até os anos 90, se não me engano. A partir de 2000 para cá, acabou a zona urbana, não tem mais não. Zona rural, quer dizer, melhor falando. Zona rural não tem mais não em Fortaleza. Outra área estimulada foi o turismo, né, que antes era pé de areia, passou a receber investimentos de outros locais, do Brasil e do exterior. Pessoas de outros países passam a chegar no Ceará a oportunidade de investir também para pequenos e médios empreendimentos, como a criação de pousadas, restaurantes e praias próximas à capital, onde estabelece também uma moradia. Abre aspas, a indústria também passou por esse processo, principalmente a de transformação mais tradicional com a de alimentos, que atua a partir do Ceará e em todo o território nacional. É porque eu trabalho com isso até hoje. É um setor que
tem centralidade nacional a partir do Ceará. E nós também tivemos atrações de empresas de outras regiões do Brasil, tipo calçado, por exemplo, empresa de calçado, né, que veio para cá, para Fortaleza, como a Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu não vou aqui fazer aqui merchandising, mas uma grande que eu trabalhei, que tem questão de chiclete, né? Eu trabalhei lá, trabalhei lá, foi. Trabalhei 2 anos lá na Barra do Ceará. Aquela que tem um cheiro de chiclete, né? Pra criançada, pra mulherada. Acho que você sabe o que eu tô falando, né? Começa com M. Enfim, completou a professora Bom Tempo, que reitera a presença de investidores internacionais e atração de profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, porém, essa dinâmica também passa a surgir diversos problemas como desapropriação de comunidades tradicionais, seja pela atividade turística ou seja pela instalação de grandes equipamentos, que são problemas importantíssimos a de serem vistos na perspectiva de termos um território que possa ser ocupado por todos aqueles que existiam aqui. Antes desse processo de dinamizadores maiores também por aqueles que chegam, ressaltou. Com esse polo de atração, a cidade também passou a atrair migrantes internacionais que buscam inserção no mercado de trabalho e estudo. Pessoas da Venezuela, de Guiné-Bissau, de Índia, Cuba e Colônia, entre outros. Vou dar só pegar aqui conforme está aqui na Venezuela, certo? Eu tive também um outro ramo de trabalho, né, de serviços gerais. Eu cheguei a receber uma funcionária que ela veio da Venezuela, fugida do regime comunista de lá, porque o atual presidente de lá, que se autoproclamou presidente lá, o Nicolás Maduro, simplesmente tomou a agência que ela tinha, porque pegando aqui essa parte aqui de turismo, tomou a agência de turismo que ela tinha lá em Caracas, na Venezuela. Ela teve que fugir para cá com a família, para chegar aqui, né, trabalhar em serviços gerais como a empresa que eu tinha. Para você ver a situação, como chegamos aqui por lá, né? Ainda bem que estamos vendo isso aqui também, que tá tudo, hoje em dia está tudo caro aqui no Ceará, como ovo está mais de R$ 22 um ovo com 20 unidades. Café, eu comprei café agora, anteontem, 250 gramas, a vácuo por R$ 16. Comprava R$ 3,50 no final de 2022. Aí você tira, né? Voltando aqui a leitura. Pessoas de Venezuela, Guiné-Bissau, Índia, Cuba, Colônia e outros países. Temos de maneira consistente tanto o investidor quanto pessoas que chegam com a vulnerabilidade que essas dinâmicas econômicas de você atrai na perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Falo de estudantes que procuram cidades para qualificação, pessoas de outras nacionalidades que chegam até aqui buscando a intenção de concerne a serviço da realização da vida cotidiana. Agora, uma coisa que eu quero também frisar aqui, infelizmente o cearense é uma pessoa meio preguiçosa, vou dizer para você por quê. Hoje, às vezes a gente está lá na empresa, precisando de um monte de obras, o cara prefere ficar em casa recebendo o dinheiro do governo, que onde outros contribuem para ele receber, do que trabalhar. Depois está reclamando que está tudo caro. Mas é claro que está tudo caro, porque a pessoa tem que trabalhar para o outro produzir, ou a pessoa tem que produzir para outro que não está fazendo nada a receber. Por isso que tudo encarece. Por que tudo encarece? Que essas pessoas ficam recebendo dinheiro do governo, que quem paga sou eu, todo mundo que paga imposto. Inclusive ele que recebeu esse dinheiro, tipo, o cara recebe R$ 200, por exemplo, de uma bonificação aí, mas tem que pagar 500 com 200. Como é que paga? Aí, por isso que é tudo mais caro. Se a pessoa trabalhasse, seria melhor, né? Aí você tem muitas pessoas que preferem não trabalhar para receber o dinheiro do governo. Seria difícil. Aí sabe o que vai acontecer, meu amigo? Vai acontecer que nem houve no começo do século XX, né? Após o fim da escravidão, muitos escravos não queriam trabalhar de carteira assinada. Não é carteira assinada, não existia aqui no Brasil ainda, mas não queriam trabalhar, né, pela hora, como era na época. Preferiram voltar a ser escravo do meu antigo patrão. Aí foi toda essa cultura de relaxamento, né? Aí o que acontece? Tiveram que trazer mão de obra alemã, italiana, austro-húngaro, né? Para poder trabalhar no nosso agro, né? Para aí você vai. E pelo que eu estou vendo aqui, vai ser de novo essa situação, para você ter ideia. Eu só estou falando essas coisas que eu estou aqui falando para
incluir nesse matéria aqui do Diário do Nordeste desse pessoal, tá bom? Abriu aspas aqui, ó. Precisamos avançar muito em nível municipal e estado, mas ainda assim já temos uma base de contribuir para o atendimento dessas pessoas. É muito importante considerar que a metrópole é aberta à diversidade. Diversidade não, tem que ser trabalho mesmo, que diversidade bota coisa na cabeça de vocês. Diversidade não enche a mesa, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho. Questão de diversidadezinha, isso aqui é uma coisa que eu não concordo com ela. Só para você entender aqui. Aberta à diversidade, as pessoas que chegam desse ar de metrópole da cidade, o que tem sentido da diversidade de língua, das culturas, das cores e sabores. Acho que Fortaleza hoje é a cidade que apresenta não só aquilo que é a própria cultura do Ceará, da cultura fortalezense, mas que abriga essa diversidade cultural das pessoas que chegam de outros lugares do Brasil e os países. Está com a professora. Enfim, é uma coisa muito... Para não ficar tão chato para você, né? Também teve a pandemia que aumentou, diminuiu a população, certo? Para não ficar tão... Eu acho que eu estou vendo aqui agora é mais do mesmo, tá certo? Para não ficar para você tão longa essa matéria aqui, eu vou deixar para você aqui abaixo desse vídeo toda essa matéria que eu li para você agora, para que você acompanhe com mais clareza, tá bom? Mas é isso aí, viu? Como diz aqui a matéria, né? A população dos últimos 100 anos, né? E atualmente, só para ir aqui, atualmente a cidade hoje está com mais de 2 bilhões e 400 mil habitantes, só dentro de Fortaleza, fora a parte metropolitana, como Calcaia, Maracanaú, e assim vai, tá bom? Pois é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Lembrando que aqui no canal eu falo sobre a história do Ceará e também trago notícias atuais que vão fazer parte da nossa história, tá bom? Deixarei para você aqui abaixo desse vídeo a descrição dessa matéria aqui com toda a fonte, ok? E também deixarei, pedirei que você se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho e deixe o like para que você não perca nenhum vídeo. Ao lado do inscreva-se tem o sininho batalhando para que você ative as notificações. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.